Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gravando aqui mais uma mensagem aqui no monte. Depois de nós termos orado aqui, vamos gravar uma mensagem para os irmãos aqui essa manhã, essa terça-feira de carnaval, quando muitos estão aí se matando. Que é isso que faz quando você entrega as vontades da carne. Você na verdade está se matando, que é uma oportunidade que as pessoas têm, né, de buscar a Deus, de invocar o nome do Senhor. Em vez disso, vão para as festas, passa a noite bebendo, se drogando, se prostituindo, e não lembra de Deus. É uma pena. Mas nós queremos trazer uma palavra para os irmãos que se encontra no Salmo de número 4, que diz assim, o primeiro versículo: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Aqui nós vimos o salmista, no caso Davi. Ele estava um pouco assim triste, porque a situação dele não era muito fácil, que Davi tinha sido ungido rei. O sacerdote Samuel foi lá, ungiu ele a rei, deu a ele a unção na frente de todos os seus familiares, deu aquela honraria a ele de não se assentar à mesa até que ele chegasse, depois de ter visto todos os irmãos e Deus falou que não era. Ungiu ele diante do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, um sacerdote, um profeta, um juiz de altíssima categoria, que foi exatamente Samuel. Mas Davi encontrava numa posição assim que qualquer um de nós ficaríamos triste, atemorizado, porque Davi foi ungido rei. Poxa, a família talvez dizia, agora vai mudar a nossa situação, agora a situação de Davi vai ser diferente. Que pai que não gosta de um filho galgar posições e ficar alegre, né, com a subida do filho, a exaltação do filho na sua vida cotidiana, né? Agregando os valores, a sua fortuna, suas heranças, deixando herança para os filhos e tal. E ele tinha sido ungido rei, mas já tinha passado quase 20 anos, e Davi não era rei. Davi estava numa situação desfavorável, porque ele já tinha matado Golias, ele já tinha provado para Israel que era um rei, ele já tinha ido em batalha, até as mulheres cantavam quando ele voltava de batalha, que Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Então dançava, cantava. Davi já tinha estado no trono, comido com o rei, casado até com a filha do rei, era genro do rei, mas não era rei. Naquele momento, onde Davi estava? Davi estava numa terra de filisteu, fingindo-se de doido, deixando a barba cair sobre a barba, fingindo-se de doido, numa situação constrangedora, porque na terra dele ele não tinha nem lugar para dormir, porque ele era caçado por Saul. Ele é caçado mesmo, e por diversas vezes quase Saul botou a mão nele. Por 2 vezes ele até poupou a vida do Saul, tanto que Saul estava tão perto dele. E o coração dele doeu: se eu ficar aqui qualquer hora Saul me pega, eu vou fugir. Aí foi para uma terra de um rei inimigo até,
foi lá e para não ser morto teve que fingir de doido. Fingir de doido. Tem que estar babando e tal. Ver a situação constrangedora que Davi se encontrava, situação difícil. Na situação difícil, dá para parar e pensar, será que realmente Samuel estava com a visão de Deus mesmo? Me ungiu rei, fez tudo certinho, mas será mesmo que ele estava com a visão de rei? De profeta, de sacerdote? Porque até aquele momento não estava acontecendo nada com ele. Até aquele momento ele era um desprezível. Apesar de tudo que ele já tinha feito por Israel, Deus ainda não tinha colocado ele no trono, embora já tivesse ungido ele rei. A gente começa a pensar, né? Deus nos faz aquelas promessas de nos curar, de nos libertar. Na hora que a gente recebe até a palavra, a gente fica empolgado, gosta de ver o que Deus está fazendo, gosta de ver o que Deus, as promessas de Deus se cumprindo, gostamos de ver, mas nem tanto, nós nos paramos em determinados pontos que paramos e pensamos, como pode ser isso? Como isso pode estar acontecendo? Né? Deus fez promessa, já passou tantos anos, será que aquela mulher, ela profetizou direito? Será que aquele irmão profetizou direito? Será que aquela visão que o irmão entregou foi direito, foi de Deus? Será que não estava na cara? A gente começa a questionar, a hora a gente, Deus chega até a chorar, a gente chora e vê que Deus realmente está naquele negócio. Mas de repente, a gente vai vendo o tempo passar e as promessas não se cumprindo. Mas há uma promessa, mas não se cumpre. Olha a situação de Davi. A situação de Davi era terrível, porque ele já tinha entrado no palácio. Ele já tinha matado um adversário poderoso diante de todo Israel, que foi Golias. Já tinha casado-se com a filha do rei. E agora, nesse exato momento, ele se pega numa situação pensativa, não tendo nem lugar para dormir. Na própria terra, no meio da sua própria parentela, não tem, porque é caçado igual um cão. É caçado igual um animal. Talvez seja a sua situação. Você esteja aí tenebroso, até lembrando do que o profeta, do que a profeta, do que a palavra lhe disse, das orações que você recebeu. E talvez você esteja aí, até que Deus não me vê não. Sabe que eu sou um verme tão desprezível que Deus não consegue me ver? E Deus não consegue ver a minha dor, a minha angústia. Eu tenho orado, eu tenho falado, Deus me prometeu e até agora não cumpriu. A minha situação está difícil. Aí a gente para, dá uma olhada para a situação de Davi. A situação dele ainda era mais difícil, porque ele era rei. E ele era rei legalmente, constituído como mandava o figurino. Um sacerdote ungiu, derramou óleo sobre a sua cabeça e Deus tinha escolhido ele. Mas até agora, já tinha passado mais de 20 anos. E Davi ainda não era rei. Agora estava a fugir. Estava numa terra estranha, diante do inimigo dele. E tinha que fazer de doido, se babando todo, de doido para não morrer. Mas a promessa estava com ele. Talvez você esteja nessa situação. Deus lhe fez uma promessa, Deus lhe prometeu, levantou profeta, te deu até visão, te deu revelação, você viu as coisas acontecer, se alegrou na época e está esperando, até agora não aconteceu. Talvez Deus te prometeu, olha, você vai gerar um filho, e até agora nada. Já fez exame, fez isso, fez aquilo, e está vendo o tempo passar, o tempo já está massificando o seu corpo, a idade está mostrando para você que você não é capaz, e o inimigo está mostrando também para você que você não é capaz, mas você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Dá para chorar, dá para lamentar, dá para dizer, meu Deus, cadê o Senhor na minha vida? Cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Que promessa é essa que não se cumpre? O que eu vou fazer da minha vida? O Senhor é meu Deus ou não? O Senhor é o meu refúgio ou não? O Senhor é a minha fortaleza ou não? Por que está me sobrevivendo isso?
Em que ponto eu estou pecando? Em que ponto é erro em mim? Mas Deus está apenas fazendo você passar pelo vale para você entender que Ele é o Senhor e que a mesa está posta diante dos seus inimigos e que brevemente você vai sentar naquela mesa diante dos teus adversários que lhe acusavam, que lhe cuspiam, que dizia que você não prestava, que dizia que você não valia nada, que não vale nada, aqueles mesmos que hoje estão te jogando pedras, estão caluniando você, falando de você, falando que você não vale para nada, aqueles mesmos vão te aplaudir de pé e vão dizer verdadeiramente Deus é na vida daquele irmão. Vão te pedir para você ir na casa deles orar, vão te pedir para você ir na igreja deles pregar, vão te pedir para você falar testemunho, vão chamar você para fazer palestras, para você ensinar as outras pessoas de como é servir a Deus, porque o nosso Deus, ele não falha, ele não falha. A situação que Davi se encontrava era uma situação difícil, mas no último versículo ele pôde dizer, em paz me deito. Vamos ler o último versículo que diz assim, ó. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Mesmo fora do povoado, mesmo fora de todo aquele exército, mesmo longe, ele pôde deitar o sono do justo e dormir, porque sabia que quem guardava ele era Deus. E que a promessa de Deus, ela não falha. Nós falhamos, nós erramos. O homem erra. O homem tem aquele velho costume de julgar pela aparência, de julgar aquilo que ele acha que é, aquilo que ele acha que é aquilo, bota na mente que é aquilo e pronto. Ele não tem esse cuidado de orar a Deus primeiro para ver. É igual aconteceu com Josué, quando ele fez aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas mostraram a ele uma situação que parecia ser real, quando era mentira. E ele tinha por costume, os príncipes, e ele tinha por costume de orar e consultar a Deus para ver se era bom aquele negócio. Mas o que o gibeonita apresentou a Josué foi algo tão real, foi uma mentira tão bem contada, que eles achavam que não tinham necessidade de consultar a Deus, porque os olhos deles estavam vendo a realidade, quando na verdade não estava vendo. E fez aliança com um povo que não era para fazer, os gibeonitas. Porque ele viu exatamente com os olhos materiais, os olhos da carne, e não olhou no profundo, não consultou a Deus para ver se era aquilo mesmo que Deus queria. É igual no caso de Eli também, quando Ana estava orando. Quando ele olhou para Ana, ele viu nela demônio, ele viu nela embriaguez, aquela hora do dia, a ponto de repreender ela dentro do templo, mandando ela largar o vinho dela. Na verdade, ele estava olhando com uma visão totalmente errônea. Ele estava dentro do altar, dentro do templo da casa do Senhor, estava sem visão de Deus. Dentro do templo, acontece isso. Às vezes sacerdote, profeta, às vezes mulheres, homem de Deus, está dentro da casa de Deus, está orando, está jejuando, e às vezes tem uma visão estranha, porque não consulta Deus, vê o que o coração mostra, e ele vai naquilo. E ele chamou a atenção de Ana, mas Ana, muito educadamente, falou para ele, olha, tua serva não está embriagada, mas angustiada de alma. Isso é um puxão de orelha para aqueles que acham que tem a visão. E ele foi humilde, hein? Ele foi humilde, sabe por causa de quê? Porque ele aceitou. Tudo bem, minha filha, vai na paz, que Deus conceda o que deseja o seu coração. Vê bem o que ele falou. Vai na paz, Deus conceda. Ele não reprimiu ela porque ela falou aquilo com ele. Não, ele aceitou. E tem alguns que você mostra para ele que ele está errado, ele, esse Deus me falou, e que mostra, porque ninguém sabe melhor do seu coração do que você mesmo. Ninguém sabe melhor. Não há nenhuma pessoa capaz de julgar você.
Por isso que Deus disse na tua palavra dele, ó, o homem, ele examina a si mesmo. Porque o outro homem não tem como examinar um outro homem. Examina a si mesmo. Só Deus conhece o seu coração. E às vezes as pessoas ficam sem visão. E olha a situação que parece ser aquela real. Se você ler o Salmo todo, vai ter momento que Davi questiona aqui. Mas Deus fala com ele para ele pegar, só ficar no seu. Quer ver o versículo 3 diz assim: sabe, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando clamares a ele. Aí o Senhor falando com ele. O versículo 4 diz assim: perturbai-vos e não pequei. Tem direito de você angustiar, ficar, mas não peca contra Deus, porque Deus sabe o que faz. Já e não pequeis. Falei com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Vê bem. Sabei falar sobre a vossa cama, angustiar, mas não peca. Não fala que Deus está errado, que Deus fez a coisa errada, que Deus não está te olhando, que Deus não consegue te ver, que Deus não vê a sua situação, que Deus, você acusa Deus. Deus não quer isso. Deus quer que aconteça o que está aqui, ó, escrito aqui no Salmo, no vídeo, o versículo 5 diz assim: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. No momento da sua angústia, oferece sacrifício a Ele, porque Ele sabe o que faz. Você tem uma promessa, e se apegue nessa promessa, não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Pode estar na situação de Jó, depois de perder tudo no meio da cinza, sem os amigos, sem família, sem filho, sem bem, sem honraria nenhuma, mas com Deus. A situação pode ser a mais adversa possível, mas creia no Senhor. Ele tem uma promessa contigo e Ele vai cumprir. Por isso o salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Salmo 37. Deleitar é confiar no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Não importa se o adversário está lutando contra você, para deixar você oprimido, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que aquela promessa que foi feita não vai se cumprir, que esse daqui é mentira. Não creia, creia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele cumpre a sua palavra. Ainda que o adverso parece que não vai acontecer nada. Você olha a sua volta e nada a ver. Talvez você vê até os inimigos que falam mal de você, desfrutando de coisas maravilhosas, que você pode pensar: isso me pertencia a mim. O seu está reservado e é bem melhor do que o que os teus inimigos estão desfrutando. Porque nós temos que crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não importa qual seja a circunstância. Saiba que você tem uma promessa, e é isso que fez Davi vigorar-se, é isso que fez Davi crescer, e ele sentou no trono de Israel, e foi um grande rei, porque ele teve total confiança no Senhor, em todas as circunstâncias. Ele sabia que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que vela para cumprir a sua palavra. Que a palavra do Senhor disse: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou faria e não confirmaria. Dê glória a Deus. Não importa qual seja a sua situação nesse momento. Glorifica, exalta, diga: tu és grande, tu és poderoso, tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Exalta o Senhor, certamente a tua vitória virá. Vamos orar. Amado e soberano Deus, toma essas vidas nas tuas mãos. Não sei quantas pessoas estão vendo esse vídeo, não sei para qual pessoa o Senhor está falando, mas eu sei que o Senhor está falando. Eu peço ao Senhor que cure essa pessoa, que liberte essa pessoa de todos esses males. As promessas se cumpram na vida dessas pessoas, ainda que o adversário diga que não vai cumprir, mas cumpra na vida dela. Dê vitória, dê graça, porque eu confio no Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso o seu nome se chama Jesus, 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 pelo poder do Espírito Santo.
Eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Peço a vocês que vai lá no nosso Face, tá lá o número da nossa conta lá para se ajudar a pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor, tá bom? Tem o nosso Zap também. O nosso Zap é para você pedir oração, 021 99 36 99 268. Está lá, você nos ajude, liga para pedir oração, passa um zap e nós vamos te responder. Quer falar conosco, liga, passa uma mensagem no zap, nós vamos ligar para você, vamos conversar com você e Deus com certeza vai entrar com providência, tá? Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém.